Atenção, 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 atenção. Recebemos o primeiro desafio. Que rufem os tambores. Eu fui desafiada por um ouvinte a falar sobre qualidade a partir da palavra quiabo. Sim, quiabo. Vamos lá então, né? Mas antes de começar a falar sobre qualidade, eu queria contar uma historinha aqui. Sabe que quiabo me lembra uma situação específica, assim, né? Eu tinha uma colega de trabalho que a gente normalmente almoçava juntas e a gente ia a um desses restaurantes por quilo, sabe? Que tem aquela separação, né, da parte das saladas, onde você serve, a parte dos pratos quentes e tudo mais. E nessa parte dos pratos frios, ali onde eram as saladas, tinha um quiabo maravilhoso. Eles faziam um quiabo que ele era aqueles quiabos, os pequenininhos, então era inteiro, não era cortado. E ele tinha um molhinho, assim, super saboroso. Eu não sei se tinha shoyu ali no meio ou não, mas ele era bem gostosinho, assim. Parecia, lembrava que tinha shoyu ali no meio. E o quiabo, ele tinha uns queimadinhos, assim, sabe? Umas partes tostadinhas. Então, dava a impressão de que ele tinha sido assado antes desse processo para virar um prato frio, né? E eu lembro que a gente tava nessa vibe, assim, de comer mais saudável e tudo mais. Quer dizer, né? Eu tava. A minha amiga já se alimentava de forma saudável nessa época. Mas, assim, o quiabo, o tal do quiabo, era figurinha marcada no nosso prato, assim. Todo dia tinha esse tal desse quiabo lá e ele era muito gostoso. Até que um belo dia, a minha amiga resolveu conversar com o cozinheiro e perguntar como que ele fazia o quiabo, porque ela queria aprender e fazer na casa dela e tudo mais. E para nossa surpresa, o cozinheiro falou que o quiabo era frito. Ele era frito em óleo antes de passar por esse processo aí, o molhinho e virar prato frio e tudo mais. Vocês podem imaginar a frustração que foi? Olha, eu confesso que eu lembro desse dia e assim, eu lembro que o coração até deu uma batidinha diferente na hora, sabe? Foi engraçado. Bom, a minha amiga nunca mais comeu quiabo, esse quiabo, né, no restaurante. Eu de vez em quando colocava lá no meu prato, era uma delícia. Nada como uma pitada de surpresa para realçar o sabor dessa conversa, né? Meu nome é Ana Bandeira e você está num QD, o podcast que fala sobre qualidade com um quê de humor e de leveza. O quiabo, ele vem do quiabeiro, que é uma planta cujo nome científico é Albemoscus esculentus. Por favor, quem sabe pronunciar corretamente pode me corrigir, tá? E é da família Malvaceae. Essa é uma família que tem muitas outras plantas conhecidas, como hibisco, cacau, paineiras e muitas outras. O quiabo, ele tem origem africana, mais especificamente ali da região da Etiópia. E a palavra quiabo, então, se originou das línguas faladas nessa região, naquela época, né? Ele veio de um idioma falado quimbundo, e que o quiabo ele era chamado de quichubu. Também não sei se eu estou pronunciando corretamente, tá, gente? Mas ele também era conhecido como quingombo, gombo, kibombo, kigombó, kibombó, quimbombo, quingombó e outras variações com essa sonoridade. Esse legume ele veio para o Brasil no período da escravidão e com o tempo o quichubu acabou evoluindo e virando quiabo. O quiabo é um alimento super saudável, riquíssimo em diversos nutrientes, vitaminas como fibras, sais minerais, vitamina C, K, A, vitaminas do complexo B, além de antioxidantes como flavonoides, compostos fenólicos que ajudam a combater o estresse oxidativo, enfim, vários benefícios de consumir quiabo na sua alimentação. Mas, como esse podcast não é um podcast sobre nutrição e saúde, vamos logo para a qualidade? Na maior parte dos laboratórios, essas vitaminas presentes no quiabo, que eu comentei, como a vitamina K, vitamina C, vitamina A, várias vitaminas do complexo B, não todas, mas algumas delas,
elas normalmente são dosadas por métodos in-house, desenvolvidos pelos laboratórios, e muitos deles utilizam metodologias de espectrometria de massas, como LCM-SMS, HPLC, entre outras. Essas metodologias, elas têm uma certa peculiaridade no controle interno. Será? Na verdade, não, né? Elas não têm. Mas, na prática, parece que é diferente do controle interno processado em outras especialidades, né? Mas por trás, o conceito é o mesmo, não é diferente. Ah, eu sei que tá meio confuso a forma como eu tô colocando aqui, eu sei. Mas espera aí, deixa eu me explicar melhor. Vem aqui, acompanha comigo. Passo 1. Em relação à frequência da passagem do controle, pensa aí no laboratório que você trabalha. Se você trabalha no setor de bioquímica, no setor de automação geral, provavelmente o controle é passado uma ou duas vezes por dia, certo? Ali de manhã, depois da manutenção dos equipamentos e reabastecimento das máquinas. E para quem passa duas vezes, talvez mais tarde, lá no meio da rotina, certo? Para quem trabalha no setor de mato, também mais ou menos a mesma coisa. E eu tô falando aqui do controle comercial, tá, gente? Para quem trabalha com coagulação, hemostasia, passa a cada 8 horas, que significa aí 3 vezes ao dia, né? Para quem trabalha no setor de microbiologia, uma vez por semana. Para quem trabalha com biologia molecular ou testes manuais, por exemplo, por técnica de ELISA, coloca um controle ali no início de cada placa, logo depois das curvas, né, ali dos padrões, certo? Para quem é de setores mais especializados ainda, como citogenética, citologia, patologia, é controle. Brincadeira, a gente entra nesse assunto num outro episódio, tá? Mas aqui deu para perceber que não tem um padrão para toda especialidade, certo? Dependendo do laboratório, pode ser que tenha uma certa variação, até mesmo dentro de uma mesma especialidade, como nesses exemplos que eu dei aqui para vocês, né? Mas por que essa diferença? De onde que vem isso? E como essas diretrizes, essas instruções são definidas? Então vem aqui comigo que eu vou falar sobre isso com vocês hoje, tá? Para responder todas essas perguntas e entender as diferenças e semelhanças entre as áreas, primeiro a gente precisa entender e consolidar o conceito de corrida analítica. Corrida analítica nada mais é do que a quantidade de amostras e tempo percorrido entre uma passagem de controle e outra. Vamos voltar lá naqueles exemplos que eu acabei de dar, né? Então, no setor de automação geral, que roda a rotina 24 horas, por exemplo, se você passa o controle duas vezes por dia, isso significa que a sua corrida analítica corresponde a um intervalo mais ou menos de 12 horas, né? E alguns milhares de amostras, certo? Se você está no setor de hemostasia, por exemplo, e passa o seu controle a cada 8 horas, então a sua corrida analítica dura 8 horas e algumas dezenas ou centenas de amostras, exames, dependendo do porte do laboratório. Na espectrometria de massas, que a gente estava falando, a corrida analítica ela corresponde à quantidade de amostras entre cada um dos controles dentro de uma rotina. Isso porque a montagem da rotina é um pouquinho diferente. Então, primeiro vamos conhecer essa parte, tá? Então, dentro dessa especialidade, assim como a biomol ou as técnicas manuais, como o exame de ELISA, a rotina ela é processada por lotes de pacientes, ou por baterias, ou por batches. Eu não sei o nome que se dá no seu laboratório. Não importa o nome, o conceito é o mesmo. Ou seja, uma quantidade fixa de amostras de pacientes a serem processadas em uma única vez, em uma única leva. Não dá para processar, não pode processar mais do que isso, né? Então, para todas essas técnicas que têm essa peculiaridade de fechar um lote de amostras para serem processadas em uma única vez, normalmente o controle ele é colocado ali no início da rotina, logo depois das curvas, dos padrões, dos brancos, enfim, cada técnica tem os seus detalhes, né? E aí depois você começa a colocar as amostras de pacientes. Acontece que na espectrometria, além de colocar tudo isso no início, a cada X pacientes se colocam mais réplicas do controle dentro de uma mesma bateria. Essa quantidade de amostras, ela não é fixa.
ela depende de cada metodologia, de cada laboratório, de cada analito, cada mensurando mesmo que é dosado. Isso é determinado muito individualmente por cada laboratório dentro da sua rotina. Mas pode ser a cada 20 amostras, pode ser de 50 em 50, de 100 em 100. Tudo isso é muito particular. Então, a corrida analítica, dentro dessa especialidade, corresponde a essa quantidade de amostras entre um controle e outro, mesmo dentro de uma mesma rotina, certo? A lógica aqui que a gente tem que seguir é de que quanto mais estável o método é, maior pode ser a corrida analítica. Porque a chance de algo dar errado, a chance de algum erro acontecer, ela é menor quando o método é mais estável. É por isso que métodos muito bem estabelecidos, reprodutíveis e validados comercialmente, como os métodos bioquímicos, como por exemplo os bioquímicos, os imunoenzimáticos, colorimétricos, quimiluminescentes, etc., eles podem ter uma corrida analítica maior, de 24 horas, de 12 horas, ou o que é feito aí no seu laboratório, né? Eu queria ressaltar um ponto. Quando eu falo de método mais estável, menos estável, eu não estou falando aqui de melhor ou pior. Não, tá, gente? Eu estou falando aqui de probabilidade de um evento fora do esperado acontecer, né? De um erro acontecer. Então, a gente está falando aqui de complexidade do método. E aí é por pura lógica. Não tem a ver com a metodologia, nem a sensibilidade do método, se é um método melhor, pior, nada disso, tá? Sem juízo de valor. Estamos falando aqui sobre complexidade. Então, por pura lógica, um método que tem menos etapas, ou seja, eu pego uma amostra praticamente sem interferência humana, ponho numa máquina, coloco ali um reagente, acontece uma única reação química e disso eu vou dosar, por exemplo, a quantidade de luz que passa, né, um método quimiluminescente, um colorimétrico, que seja, ele tem menos chance de acontecer alguma coisa fora do esperado, ou alguma coisa dar errado, porque eu tenho menos etapas. Agora, um método, como são os métodos in-house, né, não só a espectrometria como outros métodos in-house, em que se tem várias etapas, e ainda por cima, etapas humano-dependentes, né, então eu vou manipular essa amostra, vai ter ali vários reagentes, etapas de homogeneização, etapas de incubação, transferência de amostra de um lugar para o outro, um tempo que fica na máquina maior para uma leitura. Tudo isso traz uma complexidade maior para o método, uma quantidade maior de eventos, consequentemente, um risco maior de alguma coisa dar errado no meio do caminho, certo? Então, é pura lógica, tá, gente? Por isso que alguns exames in-house, como a espectrometria de massa, necessariamente tem que ter uma corrida analítica menor, porque tem uma complexidade maior, logo, ele precisa ser monitorado com uma frequência maior, e o controle interno serve para monitorar o desempenho do teste, certo? Por quê? Se alguma coisa der errado, de forma mais rápida é possível tomar uma ação e a quantidade de pacientes possivelmente impactados por conta disso é menor, certo? Então, essa é a lógica. Para ficar um pouquinho mais claro aqui, deixa eu trazer um exemplo. Você já brincou de telefone sem fio? A lógica é a mesma, gente. Bom, se você nunca brincou, eu vou tentar explicar, tá? Eu já brinquei muito quando eu era criança de telefone sem fio, eu adorava. E sabe que agora pensando assim nas minhas filhas, nas crianças com quem eu convivo, não é uma brincadeira tão popular hoje em dia. Nem sei se é tão conhecida e se muita gente já brincou. Mas como é que funciona? É aquela brincadeira em que você enfileira um monte de criança, aí você fala para a primeira criança uma coisa no ouvido e aí uma vai passando para outra de ouvido em ouvido, um vai falando no ouvido do outro. Quando chega no final da fileira, aquilo que é falado no final é completamente diferente daquilo que foi falado no começo, né? E aí tá a graça da brincadeira. Então, quando a gente fala de várias etapas, é basicamente isso, gente. Quanto mais etapas, quanto mais crianças, maior a chance do produto final sofrer alguma alteração em relação ao produto inicial. Se você não brincou disso quando você era criança, hoje em dia tá cheio de, como chama? De dinâmicas de grupo que são empregadas aí no mundo corporativo, que por trás tem a mesma lógica. Se você nunca participou de uma,
Você pode com certeza ver aí no Google alguma e tem algumas muito engraçadas. No Google, no YouTube, procura aí um vídeo, né? Tem vários desses que eles colocam as pessoas e aí, por exemplo, coloca as pessoas em fileira, né? Aí a primeira faz algum movimento, aí a outra tem que fazer outro movimento, e depois assim por diante. E quando chega no último, ele faz um movimento completamente diferente da primeira pessoa, né? Ou um desenho, né? Uma desenha nas costas da outra e vai passando, e que vai passando. No fundo, a lógica é a mesma. Quanto mais etapas, maior a chance de um evento fora do esperado e o produto final ser diferente do produto inicial. Então, o tamanho da corrida analítica aqui é igualzinho a isso, no fundo, tá? Por isso é que não tem diferença entre uma área e outra, né? Todos os ensaios, todas as especialidades, a gente tem que definir o tamanho da corrida analítica. A diferença é que o tamanho da corrida analítica vai ser diferente, dependendo da técnica, dependendo da especialidade, certo? Então, assim, a frequência de passagem de controles, né, ela não é definida só pelo tempo, como a gente ouve falar por aí. Quantas vezes eu já ouvi falar, e você deve ter ouvido falar já, o controle tem que ser passado uma vez por dia. Ou, não, é boa prática passar 2 vezes por dia. Gente, boa prática para quem? Quem disse que tem que passar assim o assado, né? A definição da passagem do controle, ela é por si só um ponto de gestão de risco, de mapeamento e gestão de risco. Portanto, assim, cada laboratório define o seu, dependendo do tamanho da sua rotina e N coisas que a gente vai falar aqui, tá? Então, não tem uma receita pronta. O que o laboratório tem que levar em consideração, então, para definir o tamanho da sua corrida analítica? Primeiro, o tempo, claro, né? Você não pode passar muito tempo sem passar o controle, porque senão você tem uma chance maior de eventos que não estão sob o seu controle acontecerem, como, por exemplo, questões ambientais, né? Ar-condicionado, abastecimento de água, gente, não sei, luz, queda de energia, várias coisas. Então, tem que considerar, assim, tempo que se decorre entre um controle e outro. O tamanho da sua rotina. Isso é muito importante. Porque o tamanho da sua rotina, combinado ali com o tempo, ele vai determinar a quantidade de pacientes que estão em risco entre um controle e outro, certo? Sem alarmar muito, vamos pensar assim, quando você passa o controle, um controle é uma forma de monitoramento, né, da performance do teste. Logo, se eu passei o controle uma vez, passei vários pacientes, passei o controle de novo, esse controle que eu estou passando de novo, mesmo que seja no dia seguinte, ele não é um controle só para validar o dia seguinte. Ele é um controle para me dizer se o dia anterior estava, o final do dia anterior estava tudo bem também, né? Então, cada controle ele é um ponto de monitoramento. Quanto maior a sua rotina e mais distante tiver um ponto do outro, mais pacientes estão em risco de, se acontecer alguma coisa ali no meio que você não conseguiu perceber, mais pacientes podem ser afetados, tá? O que mais tem que levar em consideração? A capacidade operacional para realizar tudo isso, né? Custo, pessoas, horários, tudo mais, porque controle custa. Custa o valor do controle, custa o valor do reagente que você vai usar para processar o controle, custa a hora homem desse colaborador que vai avaliar esse controle, tratar as ações e tudo mais. Então, tudo isso tem que entrar na conta também. Senão, uma vez eu ouvi um médico com quem eu trabalhava que falou assim numa aula: ele falava, olha, senão a gente tinha que passar amostra controle, amostra controle, amostra controle, certo? Porque não tem como a gente controlar tudo. E não dá para monitorar assim um a um. Então a gente tem que ter essa balança, né? Portanto, se o seu laboratório decidiu passar controle 2 vezes por dia, eu entendo que é essa balança, esse saldo que foi feito entre tempo, quantidade de pacientes e o custo dessa operação, certo? E o laboratório tem que estar ciente do risco que ele assume passando o controle 1 vez por dia ou 10 vezes por dia. E quando eu falo risco, é risco em todos os sentidos, tá? É o risco no sentido de segurança do paciente, mas é também o risco operacional, o risco financeiro, né? Não dá, como eu falei, para passar uma amostra, um controle, uma amostra, um controle, uma amostra, um controle numa rotina grande, né?
Então, gente, acho que ficou claro que o desenho de como tem que ser uma corrida analítica, a frequência de passagem dos controles, a quantidade de níveis, os critérios de avaliação e tudo mais, eles fazem parte do plano de gerenciamento e monitoramento de risco do laboratório, né? Não tem receita pronta, não tem mágica, cada laboratório tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio. E nos métodos in-house, como a espectrometria de massa, não tem como fugir de quebrar uma rotina em vários fragmentos, né, em vários porções de quantidade de amostras de pacientes e passar a réplica de controle para monitorar essa rotina, né? Mas no fundo, tudo é corrida analítica. Mas quando as pessoas elas não sabem o conceito, né, elas acabam achando que o controle interno nesses setores mais especializados é diferente do controle interno é, nos outros setores mais automatizados, como a bioquímica e hemato, né? Então, isso quer dizer que a corrida analítica na microbiologia, ela dura uma semana? Sim, exatamente, uma semana. Mas esse papo fica para outro dia e aí a gente fala especificamente da micro. Vamos ficar hoje só na espectrometria de massa, né? Afinal, foi pesquisando sobre o quiabo e as suas vitaminas que eu pude explorar um pouco sobre a espectrometria de massa e, consequentemente, diferentes tipos de corrida analítica dentro do laboratório. E depois de tudo isso, eu confesso que eu acho que eu vou passar na feira para comprar quiabo pro almoço. Esse foi um quê de quiabo. Como você pode contribuir com o programa? Curtindo e compartilhando, claro. Você pode também se conectar lá no Instagram, um quê de qualidade, e esse vai ser o nosso canal para conversar, o lugar onde eu posso tirar suas dúvidas, receber seus elogios, suas reclamações. Se eu falar alguma besteira, pode mandar lá que eu corrijo. Agora, você quer me desafiar? Eu aceito o desafio de conectar qualquer palavra que comece com a letra Q com algum conceito ou ferramenta de qualidade. Try me. E para fechar o episódio de hoje, poesia. Eu trouxe duas poesias falando aqui sobre comida. Uma delas é de Vinícius de Moraes e ele fala assim: Não comerei da alface a verde pétala, nem da cenoura as hóstias esbotadas. Deixarei as pastagens às manadas, e a quem maior aprouver fazer dieta. Cajus hei de chupar, mangas espadas. Talvez pouco elegantes para um poeta, mas peras e maçãs deixo-as ao esteta, que acredita no cromo das saladas. Não nasci ruminante como os bois, nem como os coelhos roedor. Nasci omnívoro, dei-me feijão com arroz. E um bife, e um queijo forte, e para ti. E eu morrerei feliz do coração de ter vivido sem comer em vão. E um outro poema, que, se não me engano, o autor chama Eufran Silva, chama A Flor do Quiabo. As folhas do quiabo são peludas e lobadas, de médio comprimento e partes arredondadas. As flores no tom amarelo, magníficas que são. O centro cor de carmim, ligeiramente desenhadas num vermelho coração. Conforme a variedade, sua cor pode ser um rosa, de resto sem igualdade. Com a rainha mais pomposa, rosa vermelha é carne, amor, sangue e paixão. Verde é a cor da esperança, a cor branca é de perdão. Cada cor é um sentimento, traduzido na fragrância. Laranja é festa e fascínio. Azul, fidelidade e confiança. Toda cor um significado, mas a da qual me gabo é a cor amarelo, sucesso, que floresce no pé de quiabo. Com pouco tempo de vida, o amarelo também é amizade. Dá lugar aos frutos verdes, que mata as nossas vontades. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, onde tem climas tropicais, apreciam seus frutos e tanto. Com pimenta é malagueta, camarão seco, castanha de caju é um gostoso prato baiano. Quiabo cozido, o caruru. A- Na culinária mineira, o frango com quiabo e o refogado de carne com quiabo são pratos tradicionais muito apreciados. Hoje gostaria de um agrado, um afago, perfume de flor. Parece cannabis, sua folha por engano. Um sabor, se é que me conhece, como rezando uma prece. Com angu, com frango, um afago.
Hoje gostaria, seja como for, de arroz, feijão e quiabo. Hoje gostaria de um quiabo.